vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um maqui e fala. Vou preparar minha pele aqui que eu vou gravar um vídeo em seguida. Não sei qual que vai sair ainda primeiro. Mas enfim, vou preparar a pele com vocês enquanto a gente conversa sobre cinema, sobre séries, enfim, sobre as últimas coisas que eu tô assistindo. Antigamente, isso costumava ser um quadro dos meus stories lá do Instagram, mas eu decidi trazer esse quadro pro YouTube que eu acho que pode ser bem interessante e se vocês gostarem, eu posso deixar como um quadro fixo aqui. Que tal? O que vocês acham? Então, não esquece de se inscrever no canal e já me dá o joinha porque, gente, tá um calor do cão em São Paulo. Tá difícil, viu? Tá complicado. Eu tô aqui com o ventilador no mínimo, pra não fazer muito barulho. Hoje eu não esqueci de colocar o microfone, então vai dar tudo certo. Bom, gente, pra quem não sabe, do dia 22 a dia 28 a gente teve aí a semana do cinema, né? Tinha ingressos de cinema todos os dias, até R$12, assim, né? Pela metade do valor, então fica muito mais fácil pra gente ir no cinema, né, com um preço mais acessível. E então eu acabei assistindo 2 filmes nesse último final de semana. Eu vou começar a falar sobre o último filme que eu assisti, que foi no domingo. Eu tava na casa de uma amiga, ela havia acabado de se mudar, fez um open house e calhou de apenas eu ir, né, com o meu marido. E assim, bebida vai, bebida vem, a gente teve a genial ideia de ir no cinema levemente alcoolizados, né? Então a gente foi assistir O Menino e a Garça, que pra quem não sabe é uma animação que tá tendo muito burburinho, que é do Estúdio Ghibli. O Menino e a Garça tem grandes chances de levar o Oscar aí na categoria de animação, assim, meio que não tem pra ninguém, é um páreo duro. Pra quem não sabe, né, o criador, o Miyazaki, ele já levou o Oscar em 2003 com A Viagem de Chihiro. O Miyazaki aí no auge, eu acredito que ele tá com uns 80 anos, ele tá bem velhinho. Ele é um dos últimos animadores que existe que tá fazendo ainda esse tipo de animação que é bem manual, né? Bem... Enfim, é como se faziam animações antigamente, né? Elas não eram feitas no computador, elas feitas no papel, né? E, enfim. E aí, se você nunca assistiu um filme dos estúdios Ghibli, eu posso dizer pra você que assim, é o mais próximo que você pode experimentar de uma viagem sem ter consumido nenhuma substância ilícita. O Menino e a Garça conta a história do Mahito, que é um menino que ele perdeu a mãe em um incêndio em Tóquio, em plena Segunda Guerra Mundial. E aí ele se muda pro campo pra viver com a tia dele, que agora é a sua madrasta. E pois é, ela ainda tá grávida, né? É uma grande confusão. O Mahito ficou muito traumatizado com a morte da mãe dele e ele tem diversas visões, que inclusive eu me sinto até mal de falar isso, mas são das cenas mais lindas do filme, em que ele tá tentando salvar a mãe dele do hospital em chamas. É lindo, mas assim, o contexto é bem pesado. De maneira geral, a cabeça desse menino tá uma confusão completa. Ele tá processando um trauma, ele tá longe de casa, ele tá tendo que lidar com o contexto de guerra, que apesar de não ser muito explorado, eu acredito que da perspectiva do personagem não deve ser fácil de encarar, né? Você tá vivenciando uma guerra e tá tendo que lidar com essa nova formação de família que é tão estranha, que é a tia, que ele tanto ama e que é uma, enfim, uma mulher que ele gosta, é da família dele, mas agora o pai dele falou que é a nova mãe. Enfim, muita confusão acontecendo, né? E nessa propriedade tem uma torre que, é claro, o Mahito, como uma criança aí curiosa, vai explorar, e é ali que o bagulho fica louco de verdade. Nessa loucura aí que tá acontecendo na torre, ele encontra um dos personagens mais detestáveis que eu tive a chance de assistir na minha vida, que é a Garça, né, do título, que na verdade a gente descobre que ela não é uma garça de verdade. Bom, gente, eu já falei muito, eu não quero dar spoiler. Mas eu gostei do filme, eu achei ele bem bom. E se você gosta de Estúdio Ghibli ou animação estilo japonesa, eu acho que vale muito a pena você assistir no cinema.
Bom, no sábado eu fui assistir Zona de Interesse, né? Que ele tá concorrendo aí ao Oscar de melhor filme internacional. Provavelmente ele vai levar melhor filme internacional. Acho que Sociedade da Neve, infelizmente, não tem chance. É isso, né? Eles não gostam de ver latinos vencendo, não gostam de ver latinos no topo. Também foi indicado a melhor roteiro adaptado e o melhor som, que eu também acredito que tem grandes chances de levar e desbancar o Oppenheimer, né? Vamos ver. Bom, gente, Zona de Interesse basicamente conta a história aí de uma família cujo patriarca, né, o pai de família, é um oficial nazista e ele mora nada mais, nada menos, ele é vizinho de muro de Auschwitz. Assim, é um filme brilhante aí de maneira... falando sobre a execução, né? O som é fantástico, a direção, a montagem são muito boas. É aquele tipo de filme que quem entende de cinema, quem é crítico de cinema, é assim, um prato cheio, né? O diretor queria filmar o filme como se fosse de uma maneira que a gente sentisse que a gente fosse observadores da história. Então ele filmou de modo como se fosse reality show, né? Ele colocou várias câmeras na casa, todas elas escondidas, e a equipe de filmagem não ficava dentro da casa filmando, eles ficavam, né, em um cômodo fora da casa, longe, né? Principalmente nas cenas que tem as crianças, para as crianças poderem ser mais espontâneas e a gente se sentir mais imerso mesmo em sendo observador ali, em estar dentro do universo do filme. Bom, se vocês têm acompanhado as críticas, aí vocês viram que a crítica amou, mas assim, eu, como uma mera consumidora, uma pessoa que gosta de cinema, né, eu tenho, sei lá, um embasamento muito raso, né, de cinema, sei lá, eu tive aulas de cinema na faculdade. Pra quem não sabe, eu sou formada em fotografia e o pouco que eu sei de cinema, eu sei graças à faculdade. Mas sei lá, gente, eu como consumidora, eu não gostei tanto do filme, sei lá, eu esperava mais e quando ele acaba, ele meio que acaba de repente, assim, eu não sei, eu queria algo mais, eu não sei exatamente o que eu tava esperando. Eu sei que é um filme que não foi feito pra ter necessariamente uma conclusão. O horror tá ali naquela família vivendo normalmente, né, a sua vida, enquanto a gente escuta no cinema, né, o som tão nítido dos gritos de horror de um genocídio em curso, né? De maneira geral, é o retrato cru da banalização da barbárie. Enfim, é um bom filme, eu entendo que ele é bem feito, mas sei lá, eu não amei, assim, é isso. Precisamos conversar sobre a 4ª temporada de True Detective. Eu assisti apenas a 1ª temporada, que é fantástico, todo mundo me falou que a 2ª era péssima, e a 3ª até que boa, mas não me animou o suficiente. Enfim, resolvi dar uma chance novamente e fui assistir a 4ª temporada. E, gente, ainda bem que eu fiz isso. A história se passa em uma cidadezinha no Alasca, né, uma cidadezinha fictícia chamada Ennis. E ela foca em 2 detetives, né, que é a Liz Danvers, que é interpretada pela maravilhosa Jodie Foster, e a Evangeline Navarro, que é interpretada pela Kali Reis, que eu fui pesquisar, eu não conhecia tanto sobre essa atriz. Ela é uma atriz nova porque antes ela costumava ser uma boxeadora. Inclusive, eu achei ela, assim, belíssima, uma diva, uma kinga. Fiquei apaixonada por essa mulher. Enfim, as 2 detetives estão investigando um desaparecimento de 8 trabalhadores em uma estação de pesquisa. E, gente, a cada episódio eu senti um calafrio diferente na minha espinha. Porque, assim, apesar de ter esse apelo investigativo, ela foca muito no sobrenatural, sabe? No que não tem explicação. E aí, não sei, pisou nos meus calos, assim, sabe? E eu cheguei até a ter alguns pesadelos e sonhar, né, com algumas coisas. Mexeu bastante comigo. De maneira geral, eu gostei muito de ver essa retratação humana de 2 personagens femininas tão complexas, sabe? Não são heroínas. Elas são 2 mulheres lidando em um caso extremamente bizarro, enquanto elas estão tendo que lidar com seus próprios demônios. Isso, né, com o caso sendo investigado, a gente vê um monte de sujeira sendo desenterrada, né, durante a investigação. É uma dessas séries que eu amei, assim, do começo ao fim. O primeiro filme que eu assisti em 2024 não poderia ser outro, sim, Pobres Criaturas, né? Como o Twitter, que é a atual X, que ninguém chama de X, todo mundo chama de Twitter agora, né?
chamou carinhosamente o filme de Tadinhos. Bom, pra mim, eu vi alguém brincando, fazendo meme sobre isso, é sim Barbie para góticos, né? Eu acho o diretor Yorgos Lanthimos, assim, um diretor muito criativo, muito autêntico. E mesmo que eu não goste de todos os filmes que ele já dirigiu, ele tem uma linguagem própria e um jeito muito único de dirigir um filme. Você sabe que é um filme do Yorgos Lanthimos se você conhece o diretor. Sempre faz aquele tipo de filme que te marca durante anos, mesmo que você não tenha gostado do filme, enfim, da premissa. E ele sempre faz alguns filmes assim que eles fogem um pouco do tradicional, são histórias meio excêntricas, assim, uns personagens meio megalomaníacos, complexos demais, enfim. Eu acho ele um diretor muito interessante. Bom, gente, Pobres Criaturas conta a história de Bella Baxter, né, que é interpretada pela brilhante Emma Stone, que ela é trazida de volta à vida pelo Dr. Baxter, né, que é interpretado pelo igualmente brilhante William Dafoe. Eu amo demais esse ator. Ao tentar entender melhor a si mesma, ela foge, né, com o advogado picareta, né, que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Inclusive, esse personagem é muito engraçado. Eu ri demais. Eu ri demais com a interpretação do Mark Ruffalo. Eu acho que ele brilhou, assim, do começo ao fim. Enfim, ela decide fugir com esse advogado, né, em uma viagem aí pelo mundo, né. É uma história sobre libertação feminina? Sim. Mas é um viés bem raso, assim, uma visão bem masculina do que é uma libertação feminina, né? Apesar disso, eu achei o filme muito bonito, um filme muito bem feito, ele é muito esteticamente agradável aos olhos. É um filme muito dinâmico, apesar dele ser longo, ele não é cansativo, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não é tanta loucura, é só você fica curioso o que realmente vai acontecer. Eu fiquei entretida do começo ao fim, eu não sei se ainda tá em cartaz nos cinemas, mas se tiver, é daqueles filmes que vale muito a pena a gente assistir no cinema. Vamos falar do próximo filme, né? El Conde, né, que foi indicada aí ao Oscar de melhor fotografia. Basicamente ele conta a história aí do Augusto Pinochet, pra quem não vive, né, no planeta Terra e não sabe quem é Augusto Pinochet. Ele mesmo, o ditador e genocida chileno. Ele é um vampiro que não aguenta mais viver, mas tem tanto abutre ao redor dele que simplesmente morrer assim se torna uma tarefa impossível. É um filme que tem assim um humor bem ácido. Acho incrível a maneira como diretores latinos, de maneira geral, são versáteis, autênticos, irreverentes ao contar histórias. Uns absurdos e umas alfinetadas que eu dei gargalhada. Eu indico demais você assistir, principalmente para você entender um pouquinho melhor da história da América Latina. Também assisti nesses últimos tempos American Nightmare, que também é chamado aí, né, traduzido como Pesadelo Americano. E pra quem não sabe nada sobre esse documentário, basicamente é o Gone Girl da vida real, só que não exatamente. É um documentário sobre um crime de 2015, onde um casal foi acusado de forjar uma invasão à sua própria residência seguido de um sequestro. Não quero dar muitos detalhes sobre o caso, mas simplesmente assistam. É desesperador e angustiante a gente ver como a polícia não acredita na versão dos depoimentos do casal. Tem 3 episódios e tá disponível na Netflix. Continuando na lista, recentemente eu assisti Fall. Nem fiquei tão interessada no filme, eu quis assistir apenas porque eu sou muito cadelinha do Paul Mescal. Mas, gente, eu me surpreendi demais com esse filme. Eu não sei por que as pessoas não estão falando mais sobre esse filme. O plot desse filme é um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Conta a história de Renan Jr., né, que eles são um casal que vivem no campo, recursos estão praticamente esgotados, pessoas estão indo viver no espaço. Aí um belo dia chega um estranho bonitão na casa deles, né, que trabalha pro governo, e propõe que o Junior vá trabalhar na estação espacial, mas pra Ren não se sentir tão sozinha, ficaria com ela uma inteligência artificial orgânica igualzinha ao Junior, assim, a mesma imagem do Junior, como se fosse um clone dele, só que é uma inteligência artificial. Enfim, pra ela não se sentir muito sozinha. É um suspense psicológico dos bons, vale muito a pena assistir. Se eu não me engano, tá disponível na Prime Video.
Continuando na nossa lista, eu assisti recentemente Wildflower, que é assim, um filme bem sessão da tarde, tá? Conta a história de uma menina que ela é criada por dois pais que são pessoas neurodivergentes. Apesar de ser um filme assim, relativamente bem simples, né? É um filme tocante e cheio de camadas ao mesmo tempo. Inclusive eu preciso falar pra vocês que eu dei uma leve choradinha no final. Continuando na nossa lista, vamos falar sobre Infelizmente eu acredito que essa obra-prima vai ser esnobada no Oscar. É a história sobre o acidente de 1973, onde um avião de um time de rugby colide com uma geleira nos Andes. Filme bem angustiante de se assistir. Ainda mais a gente sabendo que é baseado numa história real. Tipo de filme que eu só recomendo pra quem tiver o estômago bem forte, viu? Gente, lembra que eu falei que Pobres Criaturas foi o primeiro filme que eu assisti em 2024? Bom, eu menti pra vocês. Eu sou uma farsa, me perdoem. Mas é que esse filme que eu assisti foi um filme bem esquecível, né? Eu tô falando de Meninas Malvadas, a versão atual agora, né? Que é mais focada na geração Z, que se trata de um musical. Fui assistir Meninas Malvadas na pré-estreia. Fiquei muito feliz, muito empolgado, porque eu amo o original. Eu sabia que essa nova versão, apesar de ser uma nova versão, ia ter a mãozinha ali da Tina Fey, não tinha como dar errado. E eu queria muito ter amado esse filme, sabe? Eu imaginava que fosse ser um filme que ia ter o mesmo impacto que Barbie teve no segundo semestre de 2023. Mas não foi dessa vez. Tem umas horas que a cantoria não faz o mínimo sentido. E a Renee Rapp, maravilhosa, roubou a cena como Regina George, mas a atriz Angourie Rice, né, que interpreta a Cad, ai, sei lá, gente, não gostei muito da interpretação dela, sabe? Não me convenceu como Cad, eu achei ela sonsa demais, assim, sem sal. A Cad de Meninas Malvadas dos anos 2000 não era daquele jeito. Ao contrário da Renee Rapp, que ela entendeu bem o espírito da Regina George e ela não copiou, mas ela fez a sua própria versão com a própria personalidade da Regina George. E eu preciso confessar pra vocês que o final de Meninas Malvadas, ele me irritou um pouco. Na verdade, me irritou bastante. Porque eu não gosto muito dessa história, assim, de ai, a lição do dia, ai, a moral do filme. Pra mim, isso é subestimar a inteligência do público. Não vou falar que é um filme ruim, é bom, vale o entretenimento. Eu teria ficado um pouco chateada se eu tivesse pago pra assistir, mas ainda bem que eu assisti de graça, né? É um filme legalzinho, mas assim, somente mesmo o original, que é um clássico, icônico, que é uma coisa de outro mundo, que marcou uma geração. Esse aí, infelizmente, eu sinto que foi só isso mesmo, sabe? Foi só uma versão. Nós chegamos ao último filme aí dos assistidos dessa lista, né, dos últimos tempos. Are You There, God? It's Me, Margaret. Foi traduzido em português para Crescendo Juntas. E é outro filme aí, bem sessão da tarde. É um filme aconchegante como um abraço de voo no final de férias, sabe? Conta a história da Margaret, né? Que ela é uma menina de 11 anos, nova-iorquina, que acaba se mudando pra Nova Jersey, né? O subúrbio. E aí ela começa a descobrir e contemplar a vida, a amizade, a puberdade, a adolescência, enfim, ela tá tentando descobrir quem ela é. Não existe um grande conflito, plot ou um final surpreendente, mas é aquele filme tão gostosinho, tão delícia de ver. Então, assim, eu acho que vale a pena assistir aí se você não sabe o que assistir em família, quer assistir um filme, sei lá, mais levezinho, eu acho que vale a pena. E se eu não me engano, ele tá disponível no catálogo da HBO. Enfim, me conta aí nos comentários, vocês já assistiram um desses filmes? Vocês concordam ou discordam da minha opinião? Inclusive, eu estou aceitando indicações de filmes e séries pra assistir, que eu tô meio órfã e eu tô meio um pouquinho perdida nesse início de temporada sobre o que assistir. Já me conta aí o que vocês estão assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e até a próxima!